Olá, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. E nesse vídeo de hoje nós vamos meditar sobre o chamado de Abraão. Quando Deus ali chama Abraão, na realidade era Abrão ainda, para uma grande obra. Temos 5 lições nesse texto que eu quero compartilhar com você esse entendimento. Gostou? Então fica até o final do vídeo. Deixa eu convidar você que está pela primeira vez, meu nome é Wilder Salles. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai recomendar para você. Se você quer aprender mais da parte de Deus, se inscreva, ative o sininho para você não ficar de fora, ok? Vamos lá, Gênesis 12, do versículo 1 até o 5 é o nosso texto. Vamos meditar, eu creio que o Senhor vai falar com você. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Glória a Deus. Bom, temos aqui um texto bem conhecido e eu creio que você deve conhecer. Se você não conhece, hoje você vai aprender um pouco mais aqui. Mas temos 5 lições que podemos extrair desse texto. 5 lições de fé para te abençoar, meu irmão. O Senhor aparece para Abraão e chama ele para uma grande obra. Deus aqui estava chamando Abraão, era um chamado. Eu costumo dizer que um chamado ele tem desafios, ele tem barreiras que tentam impedir. E Abraão ele tinha muitos desafios para obedecer esse chamado. E é exatamente a primeira lição que eu quero compartilhar com você. Abraão ele recebe o chamado de Deus e ele decide obedecer. Foi isso que eu anotei aqui, ó. Obedeça à voz de Deus. Obedecer vai exigir renúncia. Vai exigir, meu irmão, você abrir mão até mesmo de uma vontade que é sua para fazer a vontade de Deus. É o que diz o versículo 1. Deixa eu colocar para você, ó. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele recebe esse chamado e ele sai do meio dos seus parentes, do meio da sua família, ou seja, ele ia pagar um preço. E diz o texto que o Senhor falou: vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia a terra ainda que ele iria. Ou seja, ele tinha que realmente renunciar tudo aquilo, desapegar da sua família e ter coragem, ou seja, ter fé. Não é à toa que Abraão é considerado o pai da fé. Então ele recebe esse chamado ali no verso 1 e ele então decide obedecer. Ele decide obedecer a esse chamado. E o que podemos já aprender com isso? Que quem quer realmente fazer a vontade de Deus vai abrir mão do seu eu, da sua vontade, do seu querer, até mesmo de família, até mesmo de estar próximo a um ente querido para agradar ao Senhor. Em Lucas, no capítulo 9, 23, Jesus disse que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Meu irmão, se você quer fazer a vontade do Senhor, você vai ter que negar a sua vontade. Isso não vai ser somente uma vez, vai ser várias vezes. Abraão estava negando a vontade de estar perto da sua família para obedecer à voz de Deus. Essa é a primeira lição. A segunda lição nós extraímos aqui do versículo 2, que diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Ou seja, o
chamado de Deus vem junto com uma grande obra. A obra de Deus não era só para Abraão, mas era para o povo, era para as pessoas que estavam próximas a ele, que faziam parte da sua convivência. Deus tinha uma grande obra. Por quê? Porque Deus faz, meu irmão, grandes coisas. Em Efésios 3:20 diz que o Senhor faz além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, Deus nunca vai fazer aquilo que a gente pensa, mas sempre aquilo que Ele quer e sempre além, porque Ele é Deus. O projeto do Senhor para Abraão não era só ali aquela nação, mas era toda uma geração. Hoje, nós somos considerados filhos de Abraão através da fé. E isso aconteceu porque Abraão decidiu obedecer o chamado de Deus. Faça o mesmo hoje. Obedeça o chamado do Senhor na sua vida e você também vai provar da bondade de Deus. Terceira lição que eu quero compartilhar com você é do versículo 3. Diz assim no versículo 3: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Observe esse finalzinho. Todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, a bênção que Deus ia derramar sobre Abraão seria para alcançar toda a humanidade. E hoje todos aqueles que vivem pela fé em Cristo Jesus são considerados filhos de Abraão. É o que diz o texto em Hebreus. Então a bênção foi tão grande que se estendeu até a minha vida e a tua vida. E hoje nós somos considerados pela fé filhos de Abraão. Olha que bênção esse chamado do Senhor na vida de Abraão, meu irmão. Olha que bênção esse chamado do Senhor. E é o que Deus quer fazer também na sua vida. A quarta lição está aqui no versículo 4. Eu vou colocar para você. Quarta lição. Versículo 4 diz assim o texto: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele tinha 75 anos, meu irmão. E o que podemos aprender também aqui através dessa lição? Que para o Senhor não existe idade. Exatamente. Para Deus não existe idade. Talvez você pode se achar muito velho ou muito jovem, ou realmente não está pronto. Não olhe para isso. Quando Deus chama, Ele capacita e dá as condições. É claro que você deve buscar essa capacitação. Mas Abraão, quando ele ouviu a voz de Deus, ele tinha 75 anos. Já era uma pessoa de uma certa idade. E isso nos ensina uma grande lição, que Deus não olha para a idade. Deus tanto pode usar um jovem como uma pessoa mais velha, mas o importante é você ter no coração a disposição para ouvir e obedecer à voz de Deus. E foi exatamente isso que Abraão ele queria fazer, obedecer e ouvir a voz de Deus. Não é o que diz lá em Joel 2:28, até anotei aqui, Joel 2:28 diz que vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Ou seja, meu irmão, Deus usa qualquer um, só basta ter disposição. Você quer ser usado por Deus? Tenha disposição. Coloque-se à disposição do Senhor e Ele vai te usar. E a quinta e última lição, para a gente poder encerrar, do versículo 5, eu extraí também. Diz assim: levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, seus servos comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. A quinta lição é o amor que Abraão tinha ao Senhor. Quem ama o Senhor, obedece ao seu chamado. Ah, meu irmão, quem ama a Deus obedece. E quando eu falo de chamado, eu não estou falando de chamado para pastor somente, ou para um missionário, para um pregador, para um evangelista, um diácono, um obreiro. Não, estou falando do chamado no geral, para todos aqueles que querem servir ao Senhor. Em João 15, Jesus disse que se alguém me servir, meu Pai honrará. Deus honra, meu irmão, aqueles que decidem obedecer a sua voz. Abraão, ele sabia lá no fundo do seu coração que Deus ia honrá-lo por aquela obediência, por aquele chamado. Mas Abraão amava tanto o Senhor, e tanto que, se você continuar lendo a história de Abraão, você vai ver que ele foi colocado à prova
e ofereceu ali ao Senhor o seu único filho, provando realmente que ele o amava. Então, esses são os 5 versículos que eu queria meditar com você e as 5 lições que podemos extrair desse texto sobre o chamado de Abraão. E você? Já parou para pensar naquilo que Deus te chamou para fazer? Deus te chamou. Deus chamou você para algum propósito aqui, meu irmão. E todo o propósito do Senhor está voltado para as almas, para as vidas. Seja você um evangelista, seja você um ministro de louvor, seja você, meu irmão, uma pessoa que apenas cuida da igreja ali limpa, mantém a igreja limpa, não importa. Tudo que você faz para o Senhor é louvável e tudo que você faz para Ele, Ele vai te honrar. O importante é você obedecer à voz dEle e cumprir o seu chamado. Amém? Para a gente finalizar, Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 2,4, ele disse assim: aquele que milita a boa milícia não se embaraça, né, ou não se envolve com as coisas dessa vida. Aquele que Deus chamou para fazer a sua obra, a sua vontade, não fica preocupado com as coisas dessa vida, mas sim com aquilo que Deus chamou para fazer. Deus, Ele chamou você, meu irmão. Ele tem uma obra na sua vida. Então, a palavra que eu quero concluir para você aqui é obedeça. Obedeça ao que Deus te chamou para fazer e você vai ser uma grande bênção. Assim como Abraão, você também será uma grande bênção na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua geração, em nome de Jesus. Glória a Deus, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você. Se você gostou, deixa aqui o like, é importante. Manda esse vídeo para um irmão ou irmã que você conhece, clica aqui no botão de compartilhar e abençoa aquela vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele te abençoe e até o nosso próximo vídeo.